Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série de mensagens Vida Cristã na Prática. Hoje nós estamos aqui para dar mais uma dica importantíssima que eu creio que vai lhe ajudar muito no seu tempo de oração, que vai ajudar muito você a crescer no seu relacionamento com Deus. Antes de nós começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal, quero convidar você a definir os lembretes lá no sininho, quero convidar você a curtir e acompanhar até os vídeos, que nós já liberamos. Talvez você hoje está aqui pela primeira vez no nosso canal. Quero dizer que essa série já tem alguns vídeos disponibilizados. Também temos uma outra série chamada O Espírito Santo e a Igreja. Recomendo fortemente também você acompanhar, porque eu tenho certeza que você será grandemente abençoado e que o Espírito Santo irá falar coisas maravilhosas para você. E hoje eu estou aqui e a dica prática que eu quero trazer para você hoje está relacionada a duas pequenas ferramentas que podem ser duas ou mais, dependendo da forma como você quiser, mas de ferramentas para anotação, as canetas, a caneta marca-texto, que são ferramentas que podem ser muito úteis no teu tempo de oração, que podem te ajudar muito a guardar as palavras que o Senhor tem dito a você, as palavras que o Senhor tem revelado ao teu coração, para que você possa anotá-las e ter guardadinhas e não caírem no esquecimento. Por isso eu quero te convidar a ficar conosco nos próximos minutos, onde nós vamos elucidar, onde nós vamos embasar e onde nós vamos falar sobre a importância de ter uma caneta em suas mãos, de ter uma caneta marca-texto em suas mãos. Eu quero partir embasando o que nós vamos falar hoje de um texto muito conhecido nas Sagradas Escrituras, que está lá no livro de 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco, a leitura diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós lemos o capítulo 3, versículo 16 e também o 17. Eu quero partir a nosso vídeo de hoje, a nossa conversa aqui de hoje, desse texto. E eu quero destacar apenas uma palavra nesse texto, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada, traduzida como inspirada na maioria das versões bíblicas que nós temos na linguagem portuguesa e também nas linguagens em outros idiomas, inspirada, no original ela quer dizer soprada. Então o que o texto está dizendo é que toda a Escritura, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está referindo a toda a Escritura, a palavra no original Escritura que é grafia, ele não está se referindo efetivamente ao que ele está escrevendo, mas ele está falando a respeito das Escrituras do Antigo Testamento, porque naquele momento onde Paulo está escrevendo as suas cartas, ele não tem noção alguma do quanto as suas cartas terão uma grande importância na igreja e farão parte do cânon, farão parte da Bíblia Sagrada. Então, quando ele fala que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele faz alusão à Escritura do Antigo Testamento. Mas ele nos dá um ensino, ele está dizendo assim, e como que essa Escritura foi produzida? Ela foi produzida através do sopro de Deus, através de Deus soprando isso para homens escreverem, para homens relatarem. Então nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, as Sagradas Escrituras, elas nos pulverizam, elas nos trazem informações importantíssimas, porque alguém um dia resolveu escrever, porque alguém escreveu aquilo que Deus estava soprando através do seu Espírito. Então, isso é um princípio importantíssimo que muitos de nós, nos dias de hoje, deixamos de praticar. Muitos de nós não fazemos isso. Aquilo que o Senhor sopra no tempo de oração, aquilo que o Senhor sopra no tempo de intimidade, de secreto, de encontro com Ele, muitos de nós não têm a prática, não têm o costume de escrever.
E isso faz com que a gente perca essas palavras, isso faz com que a gente perca essas orientações, isso faz com que no momento da tribulação, no momento que nós estamos passando dificuldade, nós não venhamos nos lembrar. E eu quero hoje falar e embasar e mostrar para você que de Gênesis a Apocalipse o Senhor nos orienta a escrever, o Senhor nos orienta a anotar aquilo que Ele nos fala. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tudo que foi escrito porque foi soprado por Deus. E alguém escreveu obedecendo a direção e o comando do Espírito Santo. Então você precisa trazer esse princípio para a sua vida. Tudo que o Senhor tem soprado na sua vida, tudo que o Senhor tem falado na sua vida, uma ótima recomendação é escrever. Aí talvez você diga, mas isso é uma doutrina? É óbvio que não é uma doutrina. É óbvio que você não perde salvação por causa disso. É óbvio que não há um preceito de santidade aqui que nós estamos falando, nenhum preceito de obediência. Mas a palavra de Deus nos recomenda fazer isso. A palavra de Deus nos dá exemplos e o próprio Deus nos dá exemplo de como é importante escrever. E eu quero mostrar para você alguns textos, algumas personalidades, alguns personagens importantes das Sagradas Escrituras que tinham o costume de anotar, que tinham o costume de escrever. E aí você pode dizer assim, mas Hudson, eu preciso ter um papel, mas eu sou moderno, hoje eu uso tablet, eu tenho celular, eu posso fazer essas anotações digitais? É claro que pode. Você pode fazer da forma como for melhor para você. Como eu tenho falado, tudo que nós temos dito aqui são sugestões, coisas que vão ajudar você a realmente crescer. Mas é óbvio que se você quiser fazer algo um pouco diferente, algo personalizado, né? Como nós não estamos tratando a respeito de doutrinas especificamente, mas dando dicas práticas, aquilo que estiver confortável para você é o que você deve praticar, né? Então é importante, mas a dica que é, anote. Nós temos falado que oração é uma questão de organização. E ter uma caneta em mãos, ter uma Bíblia em mãos, como falamos anteriormente, né? Vai ajudar você a não perder, a não esquecer, a não perder a visão de coisas que o Senhor tem falado ao teu coração e coisas que o Senhor tem ordenado para a tua vida, coisas que o Senhor tem tratado com você e que realmente, se você não perder, se você caminhar nessas palavras do Senhor, você terá com toda certeza sucesso e êxito nos propósitos de Deus na sua vida. Então eu quero mostrar para você como muitas personalidades, muitos textos bíblicos nos mostram e nos falam sobre a importância de anotar. Primeiro eu quero voltar lá em Êxodo, em Moisés. E a Bíblia nos conta, né, que quando o povo de Israel saiu do Egito e eles foram para o deserto, eles foram surpreendidos e atacados pelos amalequitas. Isso você pode acompanhar lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Os amalequitas eram um povo inimigo que avançou contra os israelitas enquanto eles estavam no deserto. E eles foram até de certa forma surpreendidos, porque eles mal haviam saído do cativeiro, né, da escravidão, mal haviam sido libertos e estavam caminhando no deserto e de repente eles enfrentam um inimigo, de repente eles enfrentam um adversário que vem contra a vida deles. E a Bíblia diz que Moisés orientou a Josué, disse para que eles selecionassem guerreiros e que eles fossem contra os amalequitas. E a Bíblia vai nos contar aqui, Moisés, Uri e Arão subiram no monte e Uri e Arão suportavam os braços de Moisés enquanto Moisés tinha as mãos erguidas. A Bíblia diz que os israelitas venciam a batalha, mas quando os braços de Moisés caíam pelo peso, pelo cansaço, os amalequitas venciam a batalha. E aí a Bíblia nos diz que Arão e Uri colocaram uma pedra debaixo dos braços de Moisés e assim os seus braços ficaram erguidos. Nós não vamos entrar nos detalhes espirituais e simbolismos a respeito desse texto, ok? Mas é só para embasar o que nós estamos falando. E aí eu quero ler com você Êxodo 17:14, porque os israelitas venceram essa batalha. E após eles vencerem essa batalha, vejam o que Deus diz a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Notem, quero destacar a primeira frase que o Senhor fala a Moisés. Escreva isto para o quê? Para memória
num livro. Não esqueça que Moisés foi criado dentro do Egito, em toda a cultura egípcia. Então ele foi criado como um príncipe na casa do faraó. Então a capacidade de escrita, a capacidade de registrar os fatos era uma das qualidades que Moisés tinha. E o Senhor ordena a Moisés, registre isso como memória, para que isso não esqueça, para que não seja esquecido o livramento que o Senhor deu nesse dia. Então veja como é importante o registro. O Senhor mesmo está falando. Agora, o Senhor esquece? Óbvio que não. É um registro de memória para quem? Para os israelitas, para as gerações dos israelitas, para que eles pudessem continuar crendo no livramento do Senhor. Outro texto importante que nós vamos encontrar, Êxodo capítulo 24, versículo 4. Quero ler também esse texto para você. Deus havia chamado Nadab, Abiú, Arão e 70 líderes e mais Moisés e promulgou a aliança que ele estava estabelecendo com o seu povo, os israelitas que haviam saído do Egito. E depois de tudo isso, veja o que diz lá no Êxodo capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. O que Moisés fez? Escreveu todas as palavras do Senhor. Né? Quantos de nós faz isso? Quantos de nós, realmente praticamos isso, escrevemos as palavras do Senhor? Eu e a minha esposa temos uma prática aqui em casa, nós temos escrito num caderninho algumas palavras proféticas que nós recebemos do Senhor. Eu tenho já pelo menos 3 ou 4 cadernos de oração, de coisas que eu escrevo, de coisas que eu anoto. Eu tenho uma Bíblia em mãos, uma Bíblia em papel, que é a Bíblia que eu utilizo para riscar, para anotar, para estudar, para escrever. São práticas que eu utilizo aqui, que nós utilizamos na nossa casa e que tem dado muito resultado para que nós não venhamos esquecer as palavras, não esquecer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque a gente tem um costume muito falho, meus irmãos, de no momento da tribulação, no momento da dificuldade, esquecer os livramentos do Senhor. Então é importante anotar. Vejam que outro texto que eu quero ler com você, o próprio Deus nos mostra e nos dá um exemplo a respeito disso. Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei que foram entregues a Moisés. Então vejam, o próprio Deus nos dá este exemplo, nos mostra a importância de anotar. Ele anotou os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele ia esquecer? Claro que Deus não esquece. Claro que Deus não esqueceria. Mas ele anotou para que eu e você pudéssemos ter até os dias de hoje essa listagem dos 10 mandamentos. Imagine o seguinte, se Moisés não tivesse descrito tudo que o Senhor falou para ele, se Moisés não tivesse escrito tudo que o Senhor soprou a ele, a palavra de Deus estaria tão incompleta, nós não teríamos tudo o que temos hoje de conhecimento a respeito dos 10 mandamentos, a respeito da lei do Senhor, a respeito dos livramentos que o Senhor deu, das vitórias, como a travessia no Mar Vermelho, como as 10 pragas do Egito, O próprio Josué deu sequência nisso, porque nós vamos encontrar as vitórias de Josué pós-vida de Moisés sendo registradas, como as muralhas de Jericó que caíram, como a vitória em Ai, e também as derrotas, como aconteceu por conta do pecado de Acã. Então nós vemos que as escrituras, elas nos mostram desde o princípio, nós vemos sendo registrados os fatos e os feitos do Senhor, com o objetivo de que isso pudesse ser transmitido de geração em geração e nos abençoar. Outra pessoa importante que nós podemos citar é Davi. A Bíblia diz, pelo menos 74 salmos das Sagradas Escrituras são de autoria de Davi. Então Davi, ele tinha o costume de anotar. Os salmos, muitos deles são orações que foram geradas possivelmente em tempo com o Senhor, em tempo de secreto com o Senhor. A Bíblia diz que Davi ele fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi tinha a alegria de estar perante o Senhor, de estar junto com o Senhor. Já na sua adolescência, ele tocava louvores diante do rei para que o rei pudesse ser liberto, para que o rei pudesse
pudesse ser liberto, rei Saul, liberto de um espírito maligno. Isso só nos mostra o quê? Era porque Davi tocava bem? Não, é porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. Apesar de tocar bem, o relacionamento aprofundado, o Espírito de Deus que agia sobre a vida de Davi, fazia com que os seus feitos, fazia com que as coisas aonde ele colocasse as mãos eram bem-sucedidas. E Davi registrou muitas coisas que nós temos a respeito da história dos reis de Israel, partiram de Davi, porque foram registradas no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, já no tempo já posterior à vida do próprio rei Saul, posterior à vida do próprio Samuel. Samuel escreveu possivelmente alguns capítulos de 1 Samuel, mas nós vamos ver que a grande maioria dos textos de Samuel são descritos por homens que caminhavam e trabalhavam com Davi, que estavam com Davi, né, como o profeta Natã. Então é importante nós olharmos para a vida de Davi e vermos o quão valoroso, né, o quão a contribuição do rei Davi sobre a escrita, sobre a descrição da história de Israel é muito importante. Possivelmente os textos de Juízes foram escritos no tempo de Davi. A Bíblia diz que no tempo de Juízes cada um fazia o que parecia melhor, porque não havia rei sobre essa terra. E muitos historiadores e teólogos dizem que isso só está sendo descrito porque Davi está fortalecendo a importância de se ter um rei. Então são detalhes que a gente aprende nas Escrituras e que nós vemos que só chegaram até nós porque foram escritos, porque foram anotados, porque tiveram pessoas com o cuidado. No Antigo Testamento nós vemos como surgirem os copistas, surgirem os escrivãos diante dos reis. Quando você lê os livros de reis, você vai ver, por exemplo, perguntas no fim da vida de cada um dos reis. E não foram escritos os atos dos reis, nos livros das histórias dos reis. Por quê? Porque alguém descreveu, alguém anotou, né? Os próprios escribas, né? Como Esdras, que era um escriba, eles tinham uma função de o quê? Anotar. Junto com o rei, eles anotavam os fatos dos reis e anotavam os fatos que Deus realizava, né? Através do seu poder, né? Manifesto na face da terra. Então nós vemos que no Antigo Testamento fica muito claro a importância da descrição, mas isso não se restringe a isso. O próprio Jesus nos dá um exemplo sobre isso. Se você for ver o seguinte, Jesus chamou um dos seus discípulos, chamado Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? E o pastor Hernando Dias Lopes, no seu comentário expositivo, ele fala o seguinte, que Mateus era um homem de livros e que colocou essa habilidade a serviço do evangelho. Nós sabemos que o livro de Mateus, ele não tem uma autoria declarada e escrita, né, especificamente. O autor Mateus, por exemplo, né, que é o que se acredita, que os pais da igreja acreditam, ele não se declara como autor, ele não se declara como uma pessoa que escreveu. Porém, os pais da igreja, Orígenes, Eusébio, Irineu, homens que acompanharam o início da caminhada da igreja, eles confirmam e há um consenso que o livro de Mateus foi escrito por Mateus. E Jesus, quando chamou Mateus, e em outros evangelhos ele é chamado de Levi, né? E acredita-se que Jesus é que mudou o nome dele de Levi para Mateus, porque Mateus significa dádiva do Senhor. E realmente Mateus foi uma grande dádiva para a igreja, porque ele descreveu o ministério de Jesus, ele contou os fatos a respeito da vida de Jesus, e isso fez com que a palavra chegasse até nós. Eu creio que Jesus não chamou Mateus aleatoriamente. Ele chamou um homem que era um cobrador de impostos, odiado sim pelos judeus, mas que tinha a capacidade de escrever, tinha a capacidade de contar. Ou você acha, por exemplo, que como que se sabe que haviam 5.000 pessoas, né, na multiplicação de pães e peixes? É porque tinham pessoas junto com Jesus capazes de escrever, capazes de relatar. O próprio apóstolo João, ele nos fala isso, eu quero ler esse texto com você, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 24, disse assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, João está dizendo,
que escreveu. Eu escrevi aquilo que Jesus falava. Enquanto Jesus provavelmente proferia as palavras, porque o Evangelho de João é um evangelho onde há um grande registro daquilo que Jesus falou, e não só efetivamente de fatos, né? A grande maioria dos textos de João estão falando a respeito de diálogos, narrativas de Jesus que foram descritas. E obviamente uma pessoa, para poder descrever na precisão que João descreveu, precisava anotar, né? Então muitas vezes a gente acha que a nossa cabeça é infalível, mas nós sabemos que isso não é verdade. Quando você estuda para uma prova, quando você estuda para um concurso público, as crianças vão para a escola e elas têm cadernos, elas levam cadernos, elas levam materiais para anotar, para fazer exercícios, para praticar, mas isso nós não transportamos para a nossa vida de oração, isso nós não transportamos para a nossa vida cristã, e muitas vezes não sabemos um versículo bíblico de cabeça porque não praticamos, porque talvez não utilizamos uma das técnicas mais comprovadas cientificamente, que é anotar, que é escrever. Então, muitos de nós temos esquecido daquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque não anotamos. Outra questão importante, João, né, o próprio apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, quando ele está na ilha de Patmos, ele tem o quê? Ele tem uma revelação a respeito do dia do Senhor. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, dizendo, o quê? Escreva num livro o que você vê, e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vejam que essa voz que vem dos céus, que é a voz de Cristo, o que ela diz a ele? Escreva num livro. O que falar do apóstolo Paulo? Todas as cartas que foram escritas e mandadas às igrejas com doutrinas, cartas relevantíssimas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Colossenses, Filipenses, Efésios, tantas cartas relevantes e que chegaram até nós porque ele escreveu. O que falar de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, fazendo uma pesquisa com muita acuracidade, ou que descreveu o livro de Atos com todos os feitos que os apóstolos fizeram após a ascensão de Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens escrevendo, homens relatando aquilo que Deus tem soprado na vida deles. E eu quero falar isso para você, para que você possa praticar hoje, né? Que você possa começar a viver isso. Anote, né? Vai aparecer aí no vídeo, né? A minha Bíblia, né? Então você vai ver o quê? Você pode estar se perguntando, mas como que eu anoto, né? Então você vai ver, por exemplo, eu particularmente, eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia que faço anotações. Você vai ver que a minha letra não é bonita, né? Mas está ali grifando com um marca-texto, escrevendo coisas, né? Pequenas anotações que fazem com que eu possa gravar aquilo que eu estava estudando, aquilo que veio no meu coração naquele dia. Outra coisa que me ajuda muito ter essas anotações, né? Faz com que eu possa manejar bem a palavra de Deus. A Bíblia fala que um obreiro aprovado, ele precisa manejar bem as Escrituras. E com uma Bíblia personalizada, onde você tem as suas anotações, rapidamente você navega. No momento de evangelismo, no momento que você está falando de Jesus para alguém, uma Bíblia personalizada faz com que você ache fácil textos que talvez às vezes você não memorizou claramente a referência, mas você sabe que está, por exemplo, eu sei que, por exemplo, a oração do Pai Nosso está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, e aí você dá uma olhadinha, está grifado lá, e você rapidamente consegue trazer entendimento, orientações e ajudar pessoas. Então, ter uma caneta em mãos, ter, né, uma forma de anotar, ter uma forma de marcar é algo muito rico. E eu quero fechar com 3 benefícios, né? Fechando com 3 benefícios de você fazer anotações. O primeiro, todas as vezes que nós anotamos, nós temos a capacidade de lembrar da palavra do Senhor dirigida no meio da oração. Então, aquilo que o Senhor falou para você, né? Você vai ter a capacidade de lembrar, você não vai esquecer as orientações do Senhor se você anotar. Então esse é o primeiro benefício, vai ajudar você a gravar. A Bíblia nos fala, eu quero ler um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 ao 9, tá? Diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará
quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao se levantar. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por um frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Vejam como essa recomendação, como era forte essa questão de anotar, de escrever, que Deus está dizendo assim, as minhas palavras, elas devem ser inculcadas nos seus filhos, você deve ensinar, você deve falar no caminho, você deve falar quando estiver sentado à mesa, mas não só isso, você deve amarrar como um sinal, se for possível amarrar como um sinal no seu corpo, ou marcar no frontal entre os olhos, escreva essas palavras aqui, o que o Senhor está dizendo, escreve nos umbrais da sua porta, da tua tenda, na porta da tua casa. Vejam como o Senhor está orientando isso, está dando uma ordenança. Escreva, anote, guarde isso para que isso fique guardado na tua mente e no teu coração. Obviamente, hoje talvez você não precise marcar, amarrar no seu corpo, mas você pode talvez ter um caderno, você pode ter a tua Bíblia e fazer as anotações para que isso fique inculcado, para que isso entre na tua mente e não seja esquecido. E não só para você, para os seus filhos também. Você vai dar esse testemunho, você vai ensinar eles que quando eles forem para a oração, é importante eles estarem lá com a canetinha nas mãos, é importante terem ferramentas para fazer anotações. Então, o primeiro benefício é lembrar da palavra do Senhor dirigida em minha oração. Segundo benefício, anotar faz com que nós venhamos gerar marcos do Senhor na nossa vida. O que isso significa? Eu quero mostrar para você como o patriarca Abraão fazia para que ele também tivesse marcos de momentos em que ele teve encontro com o Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8 diz assim: passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda ficando em Betel, ao oeste de Ai e a leste de Ai. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vejam, Abraão ele peregrinava numa terra. Deus havia falado para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. E o Senhor orientou ele para que ele rodeasse a terra, para que ele peregrinasse sobre essa terra. E em vários momentos onde ele teve encontros com Deus, ele construiu altares. E esses altares ficaram ali estabelecidos naquele lugar, naquela terra. E Abraão, como peregrino, saía daquele altar e ia para outro lugar. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 12 ele construiu esse altar próximo ali a Betel. E na sequência houve uma fome na terra e ele desceu para o Egito e passou um tempo no Egito. Você vai ver a história que foi um tempo conturbado no Egito, mas quando ele volta, lá no capítulo 13, a partir do versículo 4 diz assim: jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali, Abraão invocou o Senhor. Então veja, ele fez um altar onde ele teve um encontro com Deus. Ele foi para o Egito e quando ele voltou, aquele altar que ele havia estabelecido, aquele marco na terra que ele havia estabelecido, ele encontrou novamente. E o que a Bíblia diz? Novamente ele invocou ao Senhor. Então, anotar pode significar marcos de encontros com o Senhor. Talvez hoje no teu tempo de oração você tenha tido um momento tão especial e uma visitação tão poderosa do Espírito Santo. Ele revelou, falou coisas preciosas ao teu coração. Anote, porque isso pode passar um tempo. E aí você vai abrir o teu caderno novamente, você vai encontrar aquele marco, você vai abrir a tua Bíblia e você vai encontrar aquele marco. Coloque talvez datas, coloque indicações, detalhes. Nesse dia Deus falou isso ao meu coração, eu estava triste, eu estava angustiado. Essas anotações vão fazer com que a sua fé se reacenda. Este marco que você fez, anotando o que Deus falou com você, em dias posteriores, pode com toda certeza edificar a tua fé e fazer com que você cresça. E o último ponto que o último benefício de se anotar é anotar ajuda a memorizar. Quantas pessoas não conseguem memorizar um texto bíblico? Às vezes no meio da oração o Senhor deu um texto para você, anote esse texto. Anotar ajuda a memorizar. Cientificamente comprovado isso. Eu li uma pesquisa da Universidade de Princeton e da uma universidade da Califórnia que fala a respeito de anotar e anotar
com caneta, manualmente, que o nosso cérebro, quando nós estamos anotando num dispositivo digital, touch, né, dos celulares ou no computador onde você digita, a nossa capacidade de processar aquela informação e de armazenar é mais superficial em relação a anotar com uma caneta. Por quê? Porque enquanto estamos fazendo e desenhando as frases, escrevendo, nós temos mais tempo para ficar digerindo aquela informação. Enquanto no touch, enquanto num notebook, num computador, você muito rapidamente faz as descrições, né? Eu achei super interessante, mas o ponto aqui não é desmerecer um touch, não é desmerecer um celular, não é desmerecer um notebook. O importante aqui é você anotar para que você possa memorizar e guardar no teu coração aquilo que o Senhor tem falado. A Bíblia nos fala em Salmo 119, versículo 11, o salmista Davi diz assim: escondi a tua palavra, ou guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Muita gente não consegue vencer pecados, porque não tem a palavra do Senhor escondida e guardada no seu coração. E anotar vai te ajudar a fazer isso, anotar vai te ajudar a ter, né, encontros com o Senhor, marcos na sua vida, memorizar melhor e principalmente não esquecer daquilo que o Senhor tem falado para você. Por isso a dica de hoje é: tenha uma caneta em mãos e faça as suas anotações. Que Deus abençoe você.